Você sabia que a relação entre vizinhos também é regulamentada pelo direito? São regras que servem para tornar a convivência mais harmônica e pacífica e permitem que o exercício do direito de propriedade de uma pessoa não interfira no de outra. Sobre o direito de vizinhança, o Sergipe Justiça conversou com o advogado Emanuel Matias. Olá, me chamo Emanuel Matias e vou falar com vocês hoje um pouco sobre direito de vizinhança. O direito de vizinhança, ele busca uma convivência harmoniosa entre os possuidores ou proprietários desses imóveis. Ele traz um certo limite ao direito de propriedade, para que os proprietários ou possuidores eles possam usar e fruir da propriedade sem trazer prejuízo para ninguém. E uma das situações bem delicadas que acontece é quando o imóvel do vizinho tem um vazamento que afeta o nosso. O que devemos fazer numa situação como essa? O primeiro passo, o mais importante, é sempre manter um diálogo respeitoso entre os vizinhos. Muitas vezes esse vazamento não é nem culpa do proprietário do imóvel. Primeiro inicia-se um diálogo para solucionar esse impasse, já que, por menos que tenha culpa, o proprietário do imóvel que tem o vazamento, ele tem que arcar com o prejuízo desse vazamento. Existem entendimentos no tribunal, inclusive, de que esses danos, eles podem gerar um dano moral. Mas eles podem gerar um dano moral caso, nesse diálogo que o vizinho prejudicado tentou construir um diálogo, mas ainda assim ele não conseguiu uma resposta satisfatória, não conseguiu fazer com que o vizinho que causa o prejuízo, com que ele se responsabilizasse pelos danos materiais ocorridos. Se houver esse desgaste, que passa os limites do diálogo, a saída é intentar uma ação judicial para que o vizinho proprietário do imóvel que causou o prejuízo arque com os danos materiais e, porventura, dano moral que venha causar. Inicialmente, convém lembrar que as árvores elas são um bem ambiental constitucionalmente protegidos pelo artigo 225 da Constituição Federal e que também existem outras legislações que vão falar sobre as árvores. Por exemplo, a Lei 9.605 que fala dos crimes ambientais. Mas vamos lá. Uma árvore que nasce num limite de 2 ou mais terrenos, onde o tronco dessa árvore se localiza entre 2 ou mais terrenos, o artigo 1282 do Código Civil, ele vem ensinar que essa árvore é de propriedade do proprietário desses terrenos, que são vizinhos, quando o tronco está no limite dessas propriedades. Porém, se o tronco está no limite de uma propriedade e suas raízes, o seu caule tem um desvio e invade o espaço aéreo da propriedade do vizinho, o vizinho tem o direito, segundo o artigo 283 e 284, de podar essas raízes e ramos que invadem a sua propriedade numa linha vertical de limite da sua propriedade. Porém, tem que lembrar que essa poda ela não pode prejudicar a árvore e trazer, por exemplo, o perecimento dessa árvore. E quanto aos frutos da árvore também, é mais ou menos isso. Tá na mangueira, é do dono da mangueira. A manga caiu no chão, é do dono do terreno. A gente precisa perceber que tem que ter um bom senso. É normal criança chorar, é normal criança brincar e fazer um pouco de barulho às vezes, é normal criança brincar e gritar uma vez ou outra, é normal o cachorro latir. Porém, se isso ultrapassa um limite do razoável, se isso está sendo incessante, se isso está causando um desassossego constante e gravoso, isso precisa ser revisto. Inicialmente numa conversa para identificar o que é que está causando esse barulho incessante e tentar reverter a situação, ou se for o caso, pedir guarida ao judiciário. Precisamos entender que o direito de vizinhança ele é como se fosse um limite do direito de propriedade. É como se ele me limita de usar minha propriedade de forma que eu traga prejuízo à saúde, segurança ou sossego dos demais. O fato das queimadas no quintal, além de trazer esse prejuízo para a saúde, segurança e sossego dos demais,
ele é crime ambiental descrito no artigo 54 da Lei 9.605, que é o ato de poluir, é o ato de causar poluição que possa trazer prejuízo à saúde humana, que no caso de um vizinho que tem rinite, esse prejuízo é gravoso, mas uma queimada sem o devido licenciamento ambiental sempre vai trazer prejuízo para a saúde humana, porque existe a emissão de gases que o vizinho ele não vai ter como controlar. Quanto a canos e tubulações para prover serviços de utilidade pública em propriedade privada, o artigo 1296 do Código Civil ele vai dizer que essa passagem ela será obrigatória desde que hajam 3 requisitos. Obviamente, a utilidade pública do serviço, a devida indenização ao proprietário do imóvel afetado e que essa indenização compreenda, inclusive, a depreciação da parte do imóvel que não seja afetada diretamente. Essa indenização ela deve incluir essa depreciação também e que não haja nenhuma outra maneira, ou que uma outra maneira seja extremamente onerosa, seja muito caro para que seja realizado. E é importantíssimo ressaltar que a maneira mais célere e melhor para resolver todos esses impasses é através do diálogo, é através de uma conversa harmoniosa, é através de uma conversa assertiva, onde você se faça entender e que entenda o seu vizinho também. É importantíssimo que a sociedade tome esse primeiro passo. Antes de buscar o judiciário, a gente precisa primeiro buscar o diálogo, buscar solucionar o conflito de uma maneira menos traumática possível. E isso, na grande maioria das vezes, esses problemas de vizinhança, eles conseguem sim ser sanados com bom senso, com calma e com diálogo aberto. Veja depois do intervalo como magistrados e servidores têm vivenciado uma nova rotina de trabalho. O quadro Tem Sido Assim. A gente volta em instantes.